tarde, bom dia, boa noite para quem está participando conosco nesse momento, ouvindo o que temos a dizer. E é a série do momento, todos estão falando sobre adolescência ou adolescentes? Adolescência. Adolescência. Então, trazer esse tema num momento em que a gente tem várias questões para tratar sobre, como no último podcast, sobre saúde mental. E aqui nós estamos, eu, Cláudia, mãe de uma menina de 12 anos, Luciana, mãe de uma menina de 13 e de um menino de 6. Ai, que medo de errar. A Cíntia, mãe de 2 meninos, agora me diz a idade deles. 25 e 19. E a Anete, que por opção não tem filhos, mas é psicóloga e trata também adolescentes. E a gente está aqui para falar da série ou a gente está aqui para falar do que a série quer trazer pra gente? Ou porque eu não assisti a série, mas eu já sei o que ela quer trazer. Ou talvez porque a série está impactando tanto. Por que está gerando tanto debate? Porque se gera debate é porque trouxe algum incômodo, alguma percepção, algum medo, alguma verdade. E eu vou dizer uma coisa. Por que eu não assisti? Por todos esses motivos aí. Puro medo de enxergar o que eu não quero ver, que é o que está acontecendo. Eu tenho medo, gente, de olhar para isso e ver o quão profunda é essa situação dos jovens, porque a gente já percebe nos adultos, né? A questão das redes, do isolamento social, né? Da solidão. E agora com adolescentes que estão se formando, a NET pode falar muito bem, com propriedade sobre isso. São seres humanos em formação. Eles não têm nem a questão psicológica, nem a questão neurológica desenvolvida completamente. E estão perdendo uma coisa que é muito fundamental, no meu entendimento, do ser humano, que é a questão do contato social, da interação, da conexão. E a gente nem sabe qual é a consequência disso, porque é a primeira vez que acontece. A série começa, eu vou falar como a série começa, não como a série pode dar. Vai dar o spoiler. Não pode dar spoiler. Pode. Quem assistiu, ela vai ter que assistir. A série, ela começa com um grande problema, com um menino de 13 anos que mata uma colega de aula. Né? A série começa com isso, né? Esse é o drama todo da série, que tem só 4 capítulos. Na realidade, não é uma série sobre crime, sobre investigação, não tem nada a ver com isso. Adolescência. E uma das coisas muito importantes que esse menino, ele é de uma família que tem um pai, tem uma mãe, uma família branca, e esse menino tem uma irmã maior que ele. Né? Então, eu acho a série bem interessante, em primeiro lugar, porque ela apresenta uma família estruturada, branca, de classe média. Fora de cogitação, digamos assim, que ali houvesse uma situação como essa. Que justificasse daqui a pouco, que pudesse ser a temática que vai desviar o foco, né? Ou que ele vivesse num ambiente de violência e que a gente fala que acaba reproduzindo os mesmos padrões. Não é o caso, né? Não é o caso. Então, E aí, o que me chamou a atenção, o primeiro capítulo, ele é muito interessante, ele é muito importante e o que o menino repete, né, nesse primeiro capítulo, o que mais me impactou, que eu falei assim para uma colega, acho que a frase do primeiro capítulo é o menino dizendo, mas eu não fiz nada de errado. Porque ele nega, vem um interrogatório, ele nega para o pai, ele nega para a família, ele vai negando, não é, para o delegado, ele nega, ele diz, não, eu não fiz nada. E aí, enfim, vão mostrar as câmeras para ele mesmo, mas ele repete, eu não fiz nada de errado. Para mim, essa é uma fala fundamental. O que é errado? O que é errado e o que é certo? Aí que tá. A noção de realidade, a ausência de empatia, de perceber que é um outro ser humano, não tem uma cena em que vai alguém da polícia, delegado, talvez comunicar na escola e os adolescentes riem na sala? Estão fazendo piadinha, ficam rindo, a gente já sabe o que aconteceu.
Não tem uma situação meio Sim, assim? sim, Que se percebe, que até ali, assim, a noção da colegas. realidade, porque não há conexão. Agora, realidade, né? Vamos pensar, realidade. O que significa para adolescentes de diferentes idades a realidade? Quando boa parte destes adolescentes permanece o seu dia real ou a sua noite real diante de um celular, de um computador, com jogos eletrônicos, com desafios, onde há mortes sucessivas, onde as pessoas morrem, onde o objetivo é matar. Ah, vai dizer, já tinha videogame lá nos anos 80. Nós estamos falando de uma superexposição de tempo, de energia, muito diferente daquela época. E onde as pessoas são mortas, onde o objetivo é matar no jogo e onde simplesmente isso não gera o mesmo problema. Onde amanhã os mesmos artistas, os mesmos jogadores estão lá, ou se troca as peças e o jogo segue, mas aquela morte do jogo ela não impacta. E aí o que é A real? relação com a morte talvez está muito distante, né, por conta de que é naquele ambiente ali de jogo, né, como a gente fala, o game over e começa tudo de novo. Mas eu acho que uma coisa bem bacana também que a gente tem que trazer aqui é que quando a gente olha para esse menino, e daí a Net traz essa fala, eu não fiz nada de errado, mas ele tem pelo pouco que eu assisti, ele tem a sensação de que ele não é percebido. Que ele ele não faz diferença, né, no ambiente porque ele quer ser percebido pelos outros. Vamos pensar que ele é um menino, pelo que eu entendi ali na descrição da série, que ele não está num padrão de beleza, que é, né, dos meninos mais queridos ou achados interessantes dentro da sala de aula. Vamos pensar que no passado isso também acontecia, só que talvez isso não ganhava uma projeção tão significativa, né? Hoje vai para as redes sociais, fulano não é tão bonito assim, fulano não é querido, não é o desejado, tem os códigos deles que são próprios, né? Eu lendo algumas coisas, fiquei até impressionada que tem aqueles símbolos que pode significar tantas coisas, que se eu olhar, a não ser agora que tem, que tu vai ali e busca esse dicionário dos emojis que chama, né? Emojis. Que daí tu vai conseguir entender o que eles estão dizendo um para o outro, e que tem ofensas, que tem coisas, né, que quem enxerga da mesma faixa etária dos grupos deles ali sabe o quanto estão sendo afetados, estão sendo desqualificados. Então, acho que vem muito isso. Ele é digamos assim, ele foge do padrão que seria o padrão de beleza. E como acontece com meninas também. Só que como ele não lida bem com isso, começa todo essa situação dele de querer achar um espaço e ser reconhecido. Me parece assim, um pouco que tenha essa coisa assim de se eu não sou atendido nas minhas necessidades, eu tenho direito de fazer o que eu quero, né? Porque eu tenho que ser, o que eu desejo precisa acontecer. É porque a menina que ele mata, né? É uma das meninas que teria praticado um certo bullying Com ele. usando, né, dessas figuras, né, dos emojis. Então a série trata um pouco de forma muito sutil, né, desses símbolos, né, que estão aí, que são usados, né, e são distribuídos, né, para praticar certas violências muito sutis, digamos. Esse é um menino bonito, ele é um menino branquinho, ele é um menino que, vamos lá, ele não está fora da categoria da beleza, na minha opinião, mas dá muito cedo, né? Eu acho que esse é um tema muito importante na série, que é a masculinidade. Eu tinha anotado aqui. Tóxica. Construção do masculino. Exatamente. Que É um tema marca que sofrimento. sutilmente perpassa toda a série. E quando a gente vai analisar, ele é de uma família, digamos, normal, mas além disso, eu não fiz nada de errado, que eu acho que é um grande tema, porque ele não aprendeu a diferença do certo e do errado. Que, para dizer de uma forma bem simples, o desenvolvimento da noção moral do que pode e do que não pode, e do que é certo e o que é errado, que é uma falha básica, né? Existe um livro que é do Jean Piaget, que é um dos maiores estudiosos, né, do desenvolvimento infantil.
o Piaget, ele estuda o desenvolvimento do juízo moral. Como se desenvolve o juízo moral no ser humano? Acho que em algum momento nós já falamos aqui Sim, tu disso, trouxe agora né? quando tu falou esse nome, Que quando eu se lembro. brinca, por exemplo, as brincadeiras, que são aquelas brincadeiras dos intervalos, dos joguinhos simples. Lembra das brincadeiras de roda, aquelas coisas? Ali, toda brincadeira ela tem regra. Não é? E quando você não segue, não cumpre a regra, ou por algum infortúnio lá, você cai fora. E você precisa, para brincar aquilo, seguir a regra. Não é? Então, o juízo moral numa criança, ele vai se desenvolvendo por meio dessas coisas onde a criança aprende o que ela pode e o que ela não pode. Se a criança vai se tornando um adolescente e ela não sabe mais diferenciar o que é matar e o que é não matar, a gente está diante de um problema gravíssimo de desenvolvimento moral, não é? Do certo e do errado, do que eu posso dizer, do que eu não posso. E ali, vamos lá, como o uso, não é, da internet está acessível para quem ainda não tem formado juízo moral pleno, é muito melindroso você fazer na vida real aquilo que se faz num jogo, porque ainda não se tem a noção do certo e do errado. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a masculinidade, enfim, a gente vai... A questão do não e da rejeição, né? Porque creio que esse é um ponto que todos os pais, e não apenas os pais, as pessoas que convivem com crianças das mais diferentes idades, precisam pensar sobre, porque o quanto nós estamos permitindo e possibilitando, por meio da educação e da interação social, que as crianças recebam nãos e tenham que administrar esses nãos, porque a vida não será só de sims. E aí, se a gente for olhar ali no aspecto, no momento que ele é rejeitado, ele vai ao ápice da sua fúria, da sua raiva. E falar em gerir emoções, nem pensar nesta hora, né? Não é disciplina presente. Aí, até porque no próprio exemplo que vem da vida adulta, que vem muitas vezes dos pais, a gestão das emoções, não é um exemplo, né, que... E ali, quando a gente fala em masculinidade tóxica, né, na questão da formação dessa masculinidade, também tem isso de o masculino não poder demonstrar o sofrimento. Imagina que simples se ele pudesse dizer, e ele podia, mas eu digo pudesse, para ficar dentro do padrão imaginário de masculino, de homem, né? Dizer para o seu pai, para sua mãe, tô sofrendo. A fulana fez isso, eu tô sofrendo, isso me magoou, tá doendo. Já ia aliviar tanto a dor dele e a coisa já podia se construir de uma outra forma, né? Sim. Então, tem duas coisas aqui, que é a questão da construção da masculinidade, que acaba causando e marcando sofrimento para todos, porque é para o homem e para a mulher. Então, ali, ambos estão socialmente destruídos. Um morreu e o outro matou. E tem a questão também do abismo que fica entre adultos e adolescentes. Que nós temos dificuldade, e isso assim, você fala, eu também já fui adolescente, eu também já era rebelde, dizia que meu pai não sabia de nada, e aquela coisa. Mas me parece que esse abismo, ele tá maior porque não é só o imaginário diferente, a sensação, mas é porque é outra comunicação, é um outro mundo, tem uma ruptura, porque a gente está num mundo um pouco ainda analógico, eles já estão num mundo completamente digital. E eu acho... E eles estão lá. Aqui eles estão. Aí eles nem entre eles não se conectam. É uma coisa... talvez até se conectem, mas se conectem com mais do mesmo. Mais do mesmo. Eu acho que As esse que é o redes de ponto, ódio, sabe? Que estimula e que mostra, olha, né? Não é só tu que tá sofrendo com isso. Eu também. Então, o teu sofrimento é extremamente legítimo e tudo, e daí vai pro, talvez, não tô fazendo nada de errado, né? Porque eu tô vendo mais pessoas fazerem isso. Então, e talvez numa época onde o digital não era, a gente até falava, né? Mas isso não ficava, parece que tão enfervescido, assim, não sei nem se é essa a palavra, mas mas eu gostei da palavra, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que para aquele grupo, e a tendência é essa, vai fazendo esses silos, e ali a gente vai fortalecendo só a mesma coisa e legitimando o sentimento,
a dor, a raiva, né, o que tiver presente ali. Nós estamos gravando esse bate-papo aqui há menos de uma semana de um dia que entrou na história do Rio Grande do Sul como um dia em que ocorreram 6 feminicídios. 6 mulheres foram mortas no mesmo dia em diferentes regiões do estado por homens. Ontem, ex-companheiros, né? Ainda ontem, em relação ao dia em que estamos aqui, mais um feminicídio foi registrado, que se tem conhecimento, né? Então, se formos pensar este menino, se ele tivesse nessa realidade antes da ocorrência, que referências ele teria? Ele não teria justamente uma referência de não estou fazendo nada errado? Exatamente. Essa é a coisa. Quando se banaliza a morte, não importa, né? Só que se banaliza a morte de quem, né? Sobretudo das mulheres. Então, esse menino, ele parece um homenzinho carente, né? Ele escolhe o pai como um certo herói na série, né? Ele fala pai inúmeras vezes, mas eu acho tão interessante, simbolicamente. Eu acho que Lacan, lá na psicologia, daria essa explicação, porque a palavra pai, quantas vezes ela é dita por esse menino na hora do desespero, quando ele é solicitado a escolher alguém para representá-lo, ele escolhe o pai. O pai chora com ele, o pai... Então, na verdade, a palavra pai, ela é evocada tantas vezes porque, simbolicamente, ali reside algo em torno do que é preciso a gente pensar e repensar a figura, né? A figura masculina, no modo como ela socialmente vem sendo e culturalmente tem sido formada. Ok, obrigada pela palavra. Acho que pode ser, né? E tem um detalhe eu não acompanhei toda, mas peguei alguns trechos, tem um detalhe na série que o pai se questiona, né? Eu nunca fui um pai que bati no meu filho, que eu cobrei dele de forma severa. Eu não tive isso porque que ele entendia que isso não era um modelo de educação. E como é que ele não usa, eu acho que não usa essa expressão, mas como é que o meu filho se transforma, né? Que o pai e a mãe, em certo momento, né, no diálogo, eles dizem, mas nós não fizemos nada de errado. Nós fomos bons pais. Também não fizemos nada de errado. Não fizemos, eles se questionam e como assim tem um certo alívio. Não, nós não fizemos nada de errado, né? E aí, Cláudia, quando tu diz eles estão aqui, e uma das primeiras coisas que eu comecei a ver antes de eu assistir a série, era de que pais e mães estão muito preocupados ainda, hoje em dia, com o que os filhos fazem da porta para fora. O que suas filhas fazem da porta para fora, mas não aquilo que fazem do quarto para dentro. Não é? E esse lugar aqui deveria realmente preocupar hoje as famílias, né? Saberem onde as filhas estão indo quando usam, não é, o celular. Aí que está a questão e, de novo, regrar. Quer dizer, a formação moral do que pode, do que não pode, quanto tempo pode e quanto tempo se estabelece, ali reside, de novo, um segredo muito importante da educação. E tu sabe que isso que tu traz, Anete, é muito importante. Eu estava esse final de semana com tenho 2 sobrinhos. A menina tem 11 e o menino tem 12. E a minha cunhada é extremamente severa com a questão do celular. Só que eles sabem das coisas, e é muito louco isso, né? E daí ele disse assim, e eles contando o que os colegas fazem na escola, o que os colegas contam, e daí eles disseram, Dinda, tem código pra gente ver coisa feia no YouTube. E eu disse, como assim tem código? Eu não sabia, não. Se tu botar daí XX mais alguma coisa, vai indo para determinados tipos de vídeo, que são vídeos que saem desse... Porque eu tinha uma percepção que o YouTube, como era para crianças, assim, era uma coisa mais leve, não teria pornografia, não teria esses vídeos de desafio, mas sim leva, quando usa códigos, leva. Então, assim, isso que tu traz é muito importante. Os pais têm que estar em cima, sim. A gente tem que aprender como usa, como chega nessas informações, porque se a gente não aprender, tu não vai nem conseguir controlar. E usar ferramentas também para te poder monitorar o que eles estão usando. Exato. E exercer o papel de pai e mãe, É né? Que pode entrar no quarto, que pode olhar o celular, que pode monitorar o tempo de uso, que pode ter acesso a todas as senhas,
pela própria responsabilidade jurídica, Isso aí. responsável legal. Agora, Eu até anotei uma questão aqui, que era justamente isso. Até onde vai o limite da privacidade? Aham. E outro dia eu vi esse questionamento e a pessoa respondeu, era uma mãe provavelmente, respondeu que a privacidade do meu filho, ela vai começar quando ele responder pelas coisas que ele fizer. Enquanto que sou eu que respondo, ele não tem privacidade nenhuma. Porque, e assim, se meu filho, tá, que é menor de idade, vai sair de noite, eu vou perguntar onde ele vai, com quem ele vai. Não é assim, eu vou sair. Aí quando ele entra no celular, ele pode entrar em qualquer lugar. Aí eu não vou Ter o que ele perguntar quiser. quem é, Isso aí. onde que é, como é que é. eu né? estava lendo uma reportagem da BBC, se eu não me engano, que era datada de 2015 e falava justamente da série. Acho que o lançamento foi antes, né, em alguns países, não sei, era datada de 2015. E aí eles falavam, ou deve ter sido na criação, pós-lançamento, Será? não Mas sei. ela é recente, ela foi feita agora, eu acho. Pois é, eu achei meio estranho, vou ter que olhar essa fonte. Mas, enfim, trazia dentro do texto justamente a intenção de questionar a questão do uso do celular, dos smartphones. Isso é repercussão em outros países, Uhum. né, que o maior questionamento trazido era a 2025, exposição. Luciana. Isso. Na Inglaterra, se eu não estou enganada, o celular ele é permitido a partir dos 16 anos hoje em dia. Olha Quer dizer, só. A até os Austrália também, 16 né? Não, na anos, verdade né? foi mês antes. Não é 2025, sim. Desculpe. Mas é mês antes. Antes, em março. E A repercussão. interessante que né, na série, como a gente falou, é uma família certinha, né? Uhum. Família Um modelo. branca, um modelo. Família da Não- margarina, não né? tem problema Comercial com de droga, margarina. não tem problema com drogas, Não. né? Essas coisas que eventualmente hoje ainda muitas famílias se preocupam, Sim. né? É. Então a gente tem uma grande droga aqui, né? Sim. Os efeitos das redes sociais a gente sabe que são quimicamente são semelhantes aos de drogas, Droga, então aham. realmente é uma droga. O que chama atenção sutilmente na série também, como a gente quando fala de masculinidade, eu queria voltar a esse tema um pouquinho, porque esse pai, ele tem um comportamento masculino muito padrão. É uma agressividade, é uma certa força física, é um comportamento daquele machismo padrão, assim, que passa batido. tolerável. A família Aceito afetivamente... socialmente, Aceito né? a família- Socialmente tolerado e talvez É. nem percebido por muitas pessoas. A família afetivamente distante, assim. Tudo funciona ali, né? Mas é um afeto Sem um afeto frio. é Um superficial. afeto frio, né? E é muito interessante como o delegado, né? Que tem um rapaz menino, que um dá filho. a senha para ele e dizer, olha, quando ele está investigando, eles não acham, olha para o uso dos emojis, para o significado do... E aquele pai que está investigando e que tem um menino que é colega, ele não consegue olhar para esse filho. Ele não olha. Eles não têm diálogo e ele começa a entrar em crise com o relacionamento que ele tem com o próprio filho, investigando, né? Aí é um menino negro, é um pai Isso. negro, né? E eu acho muito interessante que em dado momento esse pai olha nos olhos desse menino quando, bom, vai vindo crise, né? É muito interessante que esse pai entra em crise. O pai Nossa, que para está um psicólogo investigando. deve ser emocionante, Aham. né? Não, É riquíssimo, né, é de riquíssimo, conteúdo. porque tem um capítulo é só com a psicóloga. Ah, olha só. O terceiro capítulo é praticamente Aquele. todo ele com a psicóloga. E é muito interessante porque ele mostra o menino revela toda a agressividade guardada, porque ele várias vezes quase Vai agride, vai pra ele cima, vai né? para cima e ele não aceita o que ela diz. Ali ele parece um machinho, né? Um macho em potencial. Um assim, cãozinho assim que tá ali, e, né? nossa, eu vou te mostrar como, né? Eu sou brava. Então, em dado momento, então aquele pai, enfim, né? Na frente do filho dele, ele consegue dizer, o pai que está investigando, né? Aqui é puro spoiler, né? Ele consegue dizer, eu te amo, meu filho, né? Ali acho que a série nesse sentido, ela é toda sutil,
Ela é toda sutil, assim, muito interessante. Teria como que assistir fizeram, umas né? 4, 5 vezes Ai, para pra ir pegar todas as percebendo. nuances. Eu quero assistir de novo, assim, muito. Um outro tema que eu acho importante, porque trata da solidão na adolescência. Eu acho que, para mim, assim, se eu, como psicóloga dos adolescentes que eu atendo, eu acho que talvez seria o tema que eu escolheria como um dos temas principais. Eu sofro de vez em quando no consultório com o sofrimento das meninas e dos meninos adolescentes me contando como são sozinhos. E aí, Como são Anete, eu sozinhos. trago um ponto que talvez seja agravante, a própria cultura de que a fase da adolescência é de isolamento. Porque eu já ouvi isso de adolescente, pré-adolescente. É normal, o adolescente ele precisa ficar sozinho, ele tem o direito de ficar sozinho, ele quer ficar sozinho. Então é uma cultura a gente quer ficar em bando multiplicada. na cidade. Mas é uma Sozinho cultura a gente quer multiplicada. ficar E quando aí adulto, se né? justifica. Né? Se justifica, porque às vezes não tem diálogo, não tem afeto, né? Tem solidão, tem distanciamento afetivo, e aí se diz ele quer ficar sozinho. Ninguém pergunta, não conseguem acessar com Mas diálogo. o próprio adolescente acreditando nisso, eu Sim, como se isso percebo, é e verdade. usando como justificativa, não quero fazer nada, eu não quero conversar. Eu gosto de ficar, essa fase é de ficar sozinho. Claro, quando ninguém se interessa pelo que ele tem a dizer, ele se isola. Não é? Então a gente precisa conseguir acessar, se interessar. Por isso a gente só fica no quarto. E você vai no quarto? Por que tirá-lo do quarto? Por que não frequentar o quarto? Como acessar o conteúdo, os temas que essas pessoas nessa idade... Por isso que o Contar do Caligares, que é um psicanalista tão interessante que faleceu agora tem uns 3 anos, eu acho, né? Ele tem um livro que se chama O Mito da Adolescência. É um livrinho, enfim, né? Ele estuda a adolescência bastante, e nesse livro ele conta como se fez da adolescência uma invenção, como a adolescência foi inventada, como uma fase onde tem todas essas coisas que a gente falou aqui. E por isso se chama o mito da adolescência. É uma invenção. Né? Uma invenção, claro. Assim como a gente pode dizer que muitas outras coisas são inventadas, porque a gente poderia dizer, às vezes a gente brinca com isso. Durante toda a vida a gente tem crise. Não é? Tem crise quando é mãe, tem crise quando casa, tem crise quando tem filho. No trabalho, quando tem filho, tem crise, então... Tem crise na crise? Crise na crise. Tem crise, então, depois quando a mulher entra na menopausa, tem crise na velhice. Quando os filhos saem de casa e por aí vai. Ora, então, por que a adolescência seria... Na verdade, eu acho que a gente poderia desmistificar a adolescência e tornar as pessoas que estão na adolescência pessoas normais e conviver com elas de forma simples. Isso seria uma dica, né, Luciana? Exato, quem gosta de estimular as dicas. Eu sou boa em dica, né? Indica isso, entra no quarto. Entra no quarto Eu gosto dessa ideia. ideia. Eu gosto dessa ideia de que a gente pode fazer esse movimento, porque, afinal de contas, os adultos emocionalmente regulados e neurologicamente formados e capazes. Gostei disso. capazes. Repita, por favor. Cláudia, depois você fez 40, você está assim. Eu sou uma senhorinha agora. Ela tá falando assim, de forma pausada. Tu viu só? Agora vocês me Adultos emocionalmente, neurologicamente. Não, eu digo assim, que são as pessoas preparadas nessa relação para tomarem a iniciativa. Né? E a Luciana falou assim, a gente, assim como os adolescentes, então usam a desculpa de, eu sou adolescente, é normal ser rebelde, é normal querer ficar sozinho. Nós aceitamos isso como uma desculpa porque talvez porque seja mais cômodo eu ficar aqui e deixar, né? Porque pelo menos agora não tá me incomodando, pelo menos agora não tá brigando, né? Do que fazer um movimento de confrontar
essa realidade que está se colocando. Gente, é muita dúvida, né, na cabeça desses adolescentes. Mas o detalhe é que todos já fomos adolescentes, Não, né? e assim, Então, claro que eu a quero gente dizer esquece, que eu sou mas... adulta com 40 Não anos esquece, só não e eu fala. continuo tendo as crises e dúvidas e continuo. E aí? Eu só fiquei grande, com rugas, mas meu senso de humor tá aqui. Mas esse Ainda eu não bem. perdi, Muito bom. ufa. Hoje nós estamos controlando ele. Isso aí, vamos manter a seriedade. Mas, e aí eu fico vendo assim, a minha relação com a minha filha, que é a relação que eu posso, da qual eu posso falar, né? E hoje, casualmente hoje no almoço, no trabalho, nós estávamos falando sobre isso, assim, sobre essa questão de quanto a gente deve conversar com eles, o quanto não, a linguagem que eles usam. E aí alguém disse, eu aprontava, não sei como minha mãe me aguentou na adolescência. Essas coisas assim, eu não. Acho que minha mãe nunca deixou de dormir por minha causa, assim que eu tenho aprontado. Eles, sabe aquela coisa, tá. Daí eu disse, não, fiquei assim depois de grande, quando eu era jovem eu não era assim. Mas assim, e aí eu fiz o papel inverso, que eu vou ter que tirar a prova com a minha mãe, que só ela pode dizer. Mas eu não lembro de nenhuma vez ter levantado a voz para ela, brigado com ela. Eu fui uma adolescente, tive crise, fiz coisa, mas assim, nada disso que pintaram, Né? A Luciana pode falar, a Luciana me viu adolescente. Não me coloca nesse compromisso. Não, não foi assim, não foi assim. Pois é. Então por que a gente tem que aceitar? Não foi tão polêmico. Assim, não É. foi. Pois é, agora Exato. tô falando também, eu fiz arte, mas eu também não fui essa coisa, não ficava isolada nem um pouco. Né, eu queria era mais estar com as pessoas, então assim, ela, né, tipo, pegou bem, vamos desmistificar isso aí. E vamos fazer a nossa parte, que é o que a gente pode fazer. Se tem alguém que pode ensinar os limites, né, educar moralmente e buscar resgatar e tratar de forma diferente a questão da masculinidade, da feminilidade, somos nós adultos, então vamos buscar esses adolescentes. Mas, Anete, precisamos resgatar os adultos, né? Pois é, ali que tá. Porque a na Cláudia família- trouxe um cenário ideal de um adulto que sabe se colocar no seu papel, que sabe gerir suas emoções, que sabe manter o seu equilíbrio, que tem não um é fácil, não. entendimento. Agora, quais as referências de adulto que os É, nossos adolescentes de têm? pai, por exemplo, ou de mãe, né? Qual é a relação que eles veem dentro de casa? Qual é a relação que os adultos da qual eles participam, né? Como que como se convive? Eu acho que isso também é uma dica, Luciana. Tô ficando boa na dica agora. Ó, viu? Meia Agora hora veio, depois. ligou o dica. Meia hora Foi depois. o nada como Não, estímulo. porque o que a gente sente carente é da falta de convívio e de interação dentro de casa. Fazer tarefas juntos, não é? Fazer tarefas juntos é oportunidade única de conversar. Participar junto, de fazer comida, de lavar roupa, de dobrar roupa, de organizar a casa, porque nessas horas surgem as conversas. Então a gente também vê que hoje em dia muito pouco as crianças e, vamos lá, os adolescentes ou os jovens às vezes participam das tarefas domésticas. Porque muitas vezes os pais não participam e as tarefas ficam por conta, às vezes, de uma única pessoa e muitas vezes ainda é das mulheres. Mas esses momentos, já vai aí uma crítica, porque o pano de fundo, na verdade, é da pouca interação das pessoas entre si, dos adultos entre si, e das crianças e dos adolescentes, dos jovens entre si numa família. Isso é uma tarefa muito difícil, sim, porque as pessoas não sabem mais sobre o que conversar, elas não sabem mais se interessar pela vida do outro, elas não sabem compartilhar as tarefas domésticas, porque tem preconceito com as tarefas domésticas. Mas se a gente compartilhasse da vida e convivesse compartilhando da vida dentro de casa, e uma pessoa se interessasse pela outra e todos se interessassem por aquilo que precisa ser feito dentro de uma casa, certamente nós teríamos relações afetivas e interações muito melhores. Quantas oportunidades de aprendizado Sim. tem ali. E se Inúmeras. formos olhar outra coisa que eu acredito que os adolescentes observam muito, assim como Total, as crianças. total. Então, como que os adultos resolvem os seus problemas? Como que eles reagem diante de uma dificuldade? A risada da Cláudia. Peraí, deixa eu abrir as câmeras para o pessoal poder ver a expressão da Cláudia.
Como os adultos reagem? Assim, ou é chorando, ou fazendo piada, né? Boa. Pois é. Às vezes. E aí, Às vezes pensa é. comigo, a referência que eles vão ter. Uhum. Então, se eles veem os pais não conseguindo lidar com coisas As que talvez seriam frustrações. simples de resolver, de dialogar. Se os pais não conversam, se os adultos não conversam, se não assumem os seus erros. Se lidam com as frustrações de Exato. forma extremamente negativa, né? Eu escuto muitas vezes dizer o seguinte: não, a gente não briga na frente dos filhos, a gente nunca discutiu na frente dos E filhos. não ensina a A resolver. exatamente. A gente sempre conversa à parte sobre. Eu nunca discordo da minha esposa na frente dos filhos. Pois é, né? O seu filho não sabe discordar. Ele não tem opinião. Porque ele não aprendeu como se discorda. Ele não aprendeu a opinar. Ele sempre vê um pai submisso, talvez. Ou a menina vê uma mãe submissa que cala. Não aprendem a conversar. Sim. Então, é preferível que sim discutam, sem que se perca o respeito, porque também quando a gente começa a falar as coisas, sempre na hora que tem que ser dito, não há um acúmulo de emoções e uma falta de respeito que depois, né, leva a uma Estoura tudo explosão. no mesmo dia. Então, sim, dá para discutir, sim, na frente dos filhos. Dá para ter. E é importante que pai e mãe tenham opiniões diferentes, porque filhas vão se pautando por aquele modo Do de resolver contrário, eles vão conflito. aprender que sempre a mesma pessoa tem razão, que Não só a pode mesma discordar, pessoa Cala. vai ter. Exatamente. Aí daqui a pouco a gente tem ali uma menina que se torna uma mulher vítima de feminicídio. Por quê? Porque ela aprendeu que ou a culpa é sempre dela, ou que ela tem que calar, que ela não pode dar a sua opinião, que ela não pode discordar. E aí é uma soma de. torna uma São verdade, valores né? que se tornam incutidos dentro do jeito de levar a vida. Exatamente. Então, de novo, a gente volta para aquele tema do modo simples, né? Do jeito de. convívio, né? Onde há interação, participação. E assim, a vida doméstica que foi tão segregada, né? Com tanto preconceito, se fala da vida doméstica, da vida dentro de casa, do convívio. É ali que, na minha opinião, a gente precisa começar a reconstruir a adolescência, enfim, a velhice, a vida familiar como um todo, né? E Eu às anotei vezes. uma. Vai lá. Desculpa, pode. Que na verdade é a frase que pra mim permeia um pouco isso, que é sair do automático. A gente tá ali e não é uma crítica, porque eu acho que até é uma tendência da gente. Tu entra na rotina ali, tu vai fazendo, porque daí a coisa funciona e tu organiza. Então, eu vou fazer ligeirinho agora, em vez de fazer depois com a minha filha, porque daí isso já tá pronto, que daí eu já posso ir para outra tarefa. E em vez de, então, vamos viver o momento e vamos fazer. Vai demorar um pouco mais, paciência. Aproveitar o processo. Né? E aí olhar para essa situação da tecnologia que a gente usou tanto como exemplo, né? Ah, meu filho não sai do celular. Eu peço para o meu filho sair do celular, mas eu continuo no celular. O meu celular está ali do Isso. lado o tempo todo despertando. Ou então, eu quero que ele saia, que ele brinque, mas eu nunca convidei ele para pegar uma bola, ir numa praça, ir no pátio, jogar bola. Porque, assim, ó, eu vejo N exemplos. Quando é atrativo, quando é algo para estar junto, vamos jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a criança vai correndo. Exato. Agora, se ela tiver que sair do celular e brincar sozinha, Daí não. é outro contexto. Sabe que às vezes a gente vê pequenas coisas assim, né, nos adolescentes, e aí a gente pensa, né, óbvio, vou falar, né, a minha filha assim, que eu penso, ó, acertei aqui, né. Outro dia eu estava estudando e eu tinha trabalhos para fazer e realmente assim, não tinha o que fazer, tinha que estudar. Aí eu combinei com ela, né, você estuda também e tal, e tava fazendo, daqui a pouco veio ela vestida, shortinho, camiseta, tênisinho, cabelo amarrado. Vamos, mãe, sai daí um pouquinho, vamos fazer uma caminhada. E aí eu, sim, vamos fazer uma caminhada. Vou tentar justificar. Acertei, e a gente foi fazer uma caminhada e tal. E foi muito importante pra mim, porque eu precisava desligar um pouco dali do computador também, e não era rede social, era trabalho, era estudo. Mas eu achei tão legal, e daí eu pensei, olha só, né, acertei. Outro dia que ela olhou, tinha comida, e ela olhou pra comida e disse, ah, eu não vou comer hoje a polenta frita. Ué, eu tô evitando gordura.
Meu Olha isso! né? Que Sim. estou criando um Sim. ser humano que sabe escolher. Mas é engraçado, né? E eu percebo que é o que a gente faz, né? Ela vê que eu saio para caminhar, que exercício é importante, que eu estimulo ela a fazer. Ah, ela vê que eu... ela vê meus pratos de salada e ela diz assim... Tão bonito, né? Parece ser tão gostoso, mas eu acho que eu ainda não consigo Eu ainda não provar. consigo. Mas ela tá vendo, né? Vai funcionar melhor do que eu dizer come salada e tá com um prato cheio de Sim. carboidrato, né? Uma nova Então geração. a dica final do nosso papo é assistir várias vezes a série. Vale Conversar muito a sobre o pena. tema também. Assim, a série começa meio assim com aquele fato, mas depois a série é muito suave, assim, Cláudia, pode assistir. Ela é suave, ela tem tensão, mas não é uma Pergunta. coisa de... Adolescentes devem assistir também? Ou é para os adultos assistirem? Essa é uma dúvida que eu tenho. Olha, Olha, tenho dúvida. eu não olhei Eu a recomendação assisti. de idade. Vamos ali ver se a gente descobre. Mas, Você tem uma recomendação. mas eu acredito que Acho que assistir sozinhos, eu colocaria, eu permitiria que assistisse tendo um debate sobre, tendo isso um que eu ia diálogo dizer. sobre, Isso. não dá para podendo deixar eles com uma conversar, percepção. de tentar entender o que motivou, o que faltou, olhar a percepção deles, porque simplesmente assistir, assim, eu não estimularia, Não é pra porque assistir. Classificada para maiores de 12 anos. Pois é. Eu acho que é isso que a Luciana disse, né? Assistir acompanhados, acompanhadas e depois Tendo um conversar diálogo. sobre. Eu acho que cria uma consciência bem interessante, né? E não Porque só pregando a conversar, nossa percepção, mas deixando eles escutar, também. fazerem escuta, É, o que você escuta. conhece sobre isso? Como é que é na sua escola? Aham. Aproveita, então, para escutar a opinião dessa galera que talvez vá acontecer com você o que aconteceu no filme, que os adultos não tinham conhecimento, Aham. né, do submundo, né? É, da Sabe que internet. eu ouvi um psicanalista falando uma frase a respeito dessa série que me chamou a atenção, que a série grita que temos que agir urgente. E o agir é ouvir e acolher. Isso aí. E aí você assiste toda uma série que fala sobre isso e daí no final você quer dar lição de moral, em vez de escutar o pobre do adolescente, né? Não tem Então como. fica a dica, não é pra dar lição de moral, é pra Te ouvir. interessa, acho que se interessar Interesse genuíno. pelo mundo como um todo, né, deles, porque às vezes assim, se diz, mas eu pergunto como foi a aula, ele diz foi bom, A né? mesma pergunta todo Pois dia. mas se o pai ou a mãe, ou quem mora ali, não conta do seu dia a dia, né, não compartilha, não gera conversa, talvez a criança, adolescente não aprenda a fazer relato do seu dia. Então, aprender Nunca a houve um conversar relato, né? é aprender a contar coisas pequenas, simples, bobas, engraçadas ou não do dia a dia. Isso gera muita interação. Fica a dica.